Então, eu vou ler esse finzinho aqui e depois vou voltar à explicação. Os episódios são milhares, e o desinteresse dos crentes por esse tipo de fenômenos, mais estudados por ateus, adeptos da New Age e budistas, do que por católicos, protestantes ou mesmo judeus crentes, denota que a mente religiosa já se conformou com um estado de existência diminuída, em que a alma supracorporal, condição fundamental do acesso a Deus, só passará a existir no outro mundo, por alguma transmutação mágica da psique corporal, em vez de constituir já nesta vida a nossa realidade pessoal mais concreta, mais substantiva e mais verdadeira, presente e atuante nos nossos atos mais mínimos, como nas nossas vivências mais elevadas e sublimes. Isso hoje é até difícil de imaginar. Mas, por exemplo, eu me lembro do romance de Jorge Bernanos, onde tudo que está acontecendo aqui na Terra já está acontecendo num outro plano, celeste ou infernal, ao mesmo tempo. De tal modo que se aqueles personagens que estão vivendo aquilo despertassem naquele momento as capacidades que se despertam no estado de morte clínica, elas perceberiam o cenário inteiro, e não somente a cena terrestre. Durante milênios, cada ser humano, ao pronunciar a palavra eu, referia-se de maneira imediata e automática à sua alma imortal, a única que podia orar e responder por seus próprios atos ante o altar da divindade. Dessa alma, a psique corporal era uma parte e função menor, voltada ao meio material e social tão somente, alheia a todo o senso do eterno e, a rigor, incapaz de pecado ou santidade, apenas de delitos ou virtudes socialmente reconhecidos. A partir do momento em que a psique corporal foi assumida como realidade autônoma, regida por leis próprias, cada indivíduo só se enxerga a si mesmo como membro de uma espécie animal e como cidadão. Só tem essa dimensão, você é um bichinho e é um cidadão. Amputado daquela dimensão que fundamenta o senso último da responsabilidade e cultivando em lugar dele o mero instinto da adequação social, adornado ou não de moral religiosa. Moral religiosa se torna apenas um adorno que vai enfeitar a sua condição de ser socialmente adequado, bonzinho, normal, enquanto certo os outros são anormais. Imagine a diferença que isso faz, por exemplo, na compreensão que você tem da Bíblia. Se você não a lê com a sua alma imortal, mas somente com a alma corporal, talvez fosse melhor não lê-la de maneira alguma, porque a lê com a carne e não com o espírito. Muito bem, então, se nós não temos nenhuma experiência da nossa alma imortal, da nossa alma transcorporal, não é extracorporal, presta atenção, né? Vamos adotar esse termo, transcorporal. Extracorporal é o que está fora do corpo, o que é diferente do corpo. Transcorporal é o que transcende e abrange o corpo. Uma coisa que transcende a outra não a exclui, evidentemente. Aquilo que transcende, abrange. Portanto, assim, regra número 1. A sua alma não está no seu corpo e nem separada dele. O corpo está dentro da alma. Então, estes fenômenos de percepção extrasensorial ou transsensorial no estado de morte clínica comprova isso da maneira mais extraordinária. Por quê? Porque essas pessoas veem o seu próprio corpo. Todas elas. Foi como se eu estivesse me levantando e eu vendo o meu corpo ali na cama. Então, eu via o corpo, eu via as pessoas em torno, via as pessoas no quarto vizinho, etc. Eu via um monte de coisa em volta. Então, esta alma não se tornou alheia ao corpo. Mesmo que o corpo ele está inativo agora, mas ele ainda existe para esta alma. Esta alma conhece o corpo. E se conhece, então o corpo está dentro dela como um dado de realidade. Quando Santo Agostinho diz para vocês, a verdade está no interior do homem. O que ele quer dizer? Está dentro da sua mente? É um pensamento seu? Não pode ser. Porque no nosso pensamento a verdade e o erro se misturam o tempo todo. E mesmo as verdades mais sublimes que às vezes nós percebemos, 3 minutos depois nós esquecemos. Não há nada no meu interior que eu possa chamar com esse nome de verdade. Se Deus estivesse no meu interior, onde estaria o seu Deus? Muito menos pode Deus estar no corpo. Então, aonde que está Deus? Aonde esse dentro? Ele está dentro da sua alma imortal. O que não quer dizer que Deus seja parte dela. Deus é a substância e o fundamento da alma imortal. Deus criou a nossa alma imortal consigo próprio. Ele se infundiu ali, por força do seu amor. Quer dizer, a alma imortal ela não foi produzida por Deus. Porque senão ele teria que se separar dela. Mas se ele separasse, ela cessaria de existir.
Então ele se infundiu nela. E dentro desta alma imortal está o seu corpo mortal, com uma função específica para se adaptar ao seu funcionamento em certas condições cósmicas determinadas. Você não precisa ter estado de morte clínica para você experimentar isso. Você pode experimentar agora, já. É só você prestar um pouquinho de atenção e você vê que além de mente e corpo existe alguma coisa. Como é que você faz? Vamos partir do seu corpo e da sua mente. Certo? Esse é o material que a cultura moderna nos deixou. Mas se você prestar um pouquinho de atenção, você verá, o seu corpo é totalmente impermanente. As células dele estão trocando o tempo todo. E quando você, desesperado com a fugacidade das suas ideias e a impermanência das suas ideias, você busca um apoio no corpo, tá certo? Dizer, não, afinal de contas, eu tenho uma identidade, eu tenho uma permanência, e isso é atestado pelo meu corpo. Você está se enganando a si mesmo. Né? Mas, agora, cá entre nós, você sabe ou você não sabe que você tem uma permanência? Que você tem uma identidade? Você sabe, mas você não pegou isso nem da sua mente e nem do seu corpo, meu filho. Ao contrário. Para você perceber que tem uma mente e tem um corpo, você precisaria ter esta identidade antes. Então, o que é identidade? É o fundo anímico permanente do seu ser. E você pode penetrar nesse fundo agora mesmo, se você quiser. É só você olhar para si mesmo. Eu tenho que usar a palavra olhar como uma metáfora. É só você se conceber ou se perceber, tá certo? Pelo que existe de mais fundo e permanente em você. Você pode imaginá-lo, por exemplo, como uma melodia, ou como um ritmo, ou como um som permanente. Agora, isso exige uma certa atenção e no início pode parecer difícil você se transpor para esta, que não é outra dimensão, na verdade é esta mesma dimensão, apenas percebida na sua profundidade. Então, volte-se para essa espécie de ritmo ou melodia interior, este fundo de sentimento permanente que tem por baixo de tudo o que você está fazendo. E diga, isto sou eu. Meu corpo e minha mente são apenas aspectos disto. Mas esta continuidade miraculosa que tem dentro de mim, é isto que sou eu. Se não tivesse isto, eu nem saberia que tenho corpo e que tenho mente. Quando você faz isso, tem dois fatores de distração. O primeiro são as sensações corporais. Não ligue para elas. Elas vêm e passam. E outra fonte de distração são os pensamentos. Também não ligue para eles, deixe que eles venham e passam. Desfrute deste sentimento dessa sua unidade, porque é ali que está você. Ela não tem propriamente uma forma, porque tem todas as formas possíveis. Não tem um conteúdo específico, porque tem todos os conteúdos possíveis também. Tudo o que você percebe do seu corpo e da sua mente, você percebe porque passou por ali. Passou por essa sua identidade profunda. Mais ainda, se tudo o que você percebe pelo corpo ou pela mente é fragmentário e picotado, e se, não tendo unidade nenhuma, você não poderia perceber absolutamente nada, seria ridículo falar em percepção ou até em memória, tá certo? Se você não tivesse unidade nenhuma. Então você sabe que tudo o que acontece não influencia este eu profundo, mas ao contrário, é influenciado por ele. Estão entendendo? E aí foi o erro de Kant, ao pensar que o que unifica o mundo é a nossa mente, ou as estruturas da nossa mente. Isso não tem nada a ver com a estrutura da nossa mente. Isso não é mente. Isso é o seu verdadeiro ser. Todo mundo tem, ué. Note bem, quando você ama uma pessoa, o que é que você ama nela? É o corpo ou a mente? Não, é isso. É a verdadeira realidade dela. Então você sabe que isso existe, Sempre soube. Só que não tem nome para isso na cultura contemporânea. Estão entendendo?
Então, nós podemos ter acesso imediato ao nosso eu mais profundo e permanente. E através disso nós conscientizamos a nossa imortalidade. Temos aquela experiência que dizia Spinoza. Sentimos experimurque nos eternos esse. Quer dizer, sentimos e experimentamos que somos eternos. A primeira vez que eu li essa frase de Spinoza, eu falei, eu não sinto nada disso. O que há de errado comigo? É que Spinoza ainda tinha, embora todos os problemas que ele tinha com a religião judaica e cristã, etc., ele ainda tinha a herança da cultura antiga. Então ele tinha essa experiência que todo mundo tinha. E o homem moderno não tem mais. Porque isso não tem nome. Tudo que nos acontece tem uma explicação corporal ou mental. Tem um nome corporal ou mental. Até quando você fala em pessoa humana, hoje em dia você acredita que a pessoa humana é um negócio que é criado pela cultura. Digo, ora, mas se o meu verdadeiro eu não está nem na tal da pessoa humana, onde está? Eu digo, está aqui mesmo. E é isso que você ama nos seres que você ama. A experiência mais banal do mundo. Claro que o corpo e a mente estão contidos dentro disso. Mas o que você ama não é nem o corpo nem a mente. Se é uma mistura das duas, digo, aonde eles se misturam? A mente não pode mover o corpo. E o corpo também não pode criar a psique. O cérebro não pode criar os pensamentos, etc, etc. O corpo e a mente só se unificam neste eu profundo na sua alma imortal. É ela que move tudo.